Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em 2 Samuel 24, do versículo 13 em diante, que nos diz: Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo as suas mãos sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que inicamente procedi. Porém essas ovelhas que fizeram, Senhor? Sejam, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor a seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Aleluia, pela palavra. Irmãos, nesse texto, nós vemos Davi num triste episódio de sua vida, onde os seus erros falam mais alto. E como consertar? Como voltar a ouvir a voz de Deus? Como ter de volta a sua intimidade? O que vemos Davi? Aqui vemos Davi, soberbo, se colocando acima de todos, se achando o máximo, egoísta com Deus e com o seu povo, e principalmente negligente com o altar do Senhor. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a fazer o censo de Israel. Isso desagradou a Deus, embora ele o tenha permitido. Davi se esqueceu da lei que permitia o censo somente quando um dos recenseados tivessem que pagar o resgate de meio ciclo como oferta ao Senhor, para que não houvesse praga entre o povo. Está em Êxodo 30, 11 e 15. Eu quero dizer que o censo foi motivado, irmãos, pelo orgulho de Davi, na força do seu exército. Ele se esquecendo que as vitórias foram obtidas pelas mãos do Senhor. Muitas vezes esquecemos que o Senhor está ali nos adiantando, o Senhor nos está falando conosco, o Senhor nos está nos ajudando. O diabo quer nos induzir, irmãos, ao erro, para depois nos acusar diante de Deus. O coração de Davi nesta hora, irmãos, pesou, e ele se arrependeu depois da contagem, mas já era tarde demais. Assim Deus lhe propõe que Davi escolhesse um dos 3 castigos, todos tendo como consequências mortes. Mas Davi opta por uma praga de 3 dias, na esperança de que Deus mudasse o seu coração através da misericórdia. Assim Deus, através do profeta Gade, manda que Davi ofereça um holocausto
e ofertas pacíficas, ali mesmo, numa eira de Araúna. E Davi o fez, comprou as terras, os bois para sacrifício e ofereceu ao Senhor. Eu quero dizer que aquele lugar era o mesmo lugar que Abrão levantou um altar para sacrificar Isaque, onde mais tarde Salomão edificou um templo ao Senhor. Assim cessou toda aquela matança. Quando levantamos um altar ao Senhor, quando se voltamos para Deus e nos arrependemos, a primeira coisa é que Deus ouve a nossa oração e nos justifica. Segundo, Ele perdoa os nossos pecados. Terceiro, Ele quebra a habilitação dos demônios sobre a nossa vida. Quarto, Ele cura os nossos caminhos. 5, Ele nos prospera. 6, Ele libera um tempo para as nossas realizações. 7, Ele prepara para nós desafios e conquistas, irmãos, maiores do que pensamos. Segundo a Crônicas 7:14 nos fala que: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a palavra que o Senhor nos traz. Muitas vezes nós temos que conhecer mais a Deus, buscar mais intimidade com Ele, para que nós possamos receber o mais de Deus, as bênçãos maiores. Assim foi como Davi. Louvado seja o nome do Senhor.